Bruno César aqui, hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus. Sabe, Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, mas será que tudo que acontece na Terra realmente é vontade dele? É certo que não. Nós podemos ver que a Bíblia fala lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento da verdade. E nós sabemos que nem todos estão sendo salvos e nem todos estão alcançando o pleno conhecimento da verdade. Mas hoje eu quero tratar alguns princípios que eu creio vão chegar como luz na sua vida e vão fazer com que você olhe para a vontade de Deus de uma maneira diferente. Efésios capítulo 5, versículo 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Eu creio de todo o meu coração que o diabo tem levado vantagem sobre a vida de muitos cristãos, porque eles não têm de fato desenvolvido um relacionamento com Deus, e por conta disso o diabo tem soprado coisas e lançado na vida das pessoas e elas ficam se perguntando: será que isso foi Deus? Será que isso é da vontade de Deus que está chegando na minha vida? Será que isso é uma permissão de Deus? Mas eu quero te dizer, a vontade de Deus para a sua vida, ela não é ocultada de você. Deus deseja te revelar. Deus, ele entregou Jesus para que nós pudéssemos ter um relacionamento com ele e viver uma vida diferente. Então você não precisa mais ser refém. Enquanto a vontade de Deus não é conhecida, a fé não pode ser iniciada. Eu vou dizer isso de outra forma: fé só começa aonde a vontade de Deus é conhecida. Se o diabo lança algum sofisma ou algum problema, alguma coisa contra a sua vida, e você ficar se perguntando se foi Deus ou se não foi, como é que você vai crer que você vai vencer aquilo ali? Porque afinal de contas, fé é convicção, e você precisa entender a vontade de Deus para que quando o diabo envie setas contra a sua vida, você possa se prevalecer na palavra de Deus e dizer: ei, essa não é a vontade de Deus para minha vida, Senhor, obrigado, porque o Senhor é comigo, e poder vencer qualquer circunstância que ele levante contra a sua vida. Sabe, você talvez esteja assistindo esse vídeo passando por um momento de enfermidade, por um momento de pressão financeira, e você tem se perguntado: Senhor, por que eu estou passando por isso? Sabe, eu quero dizer para você, e se isso testifica no seu coração, eu tenho certeza, o Espírito Santo vai ligar, vai conectar algo dentro de você, vai tocar o seu espírito para que esse entendimento se levante a partir de hoje. Ei, Deus tem um futuro de glória para você, e isso que você está passando não é a vontade de Deus para sua vida. Então se posicione em fé, se levante, sacuda a poeira e prossiga em nome de Jesus. Falando ainda sobre a vontade de Deus, nós podemos perceber pela palavra muitas vezes qual é a vontade de Deus. Por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 2 vai falar sobre a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor fala: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejas. A gente vê lá no Salmo, no capítulo 37, versículo 4 e 5, onde a Bíblia vai dizer: deleita-te do Senhor, ou agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Deus é interessado em nos fazer prosperar, em nos fazer viver uma vida bem-sucedida. Nós podemos perceber também o salmista falando lá no capítulo 35, versículo 27, sobre o Senhor, porque Ele se alegra, Ele se compraz na prosperidade do seu servo. Se Ele se alegra na prosperidade e no sucesso do seu servo, quanto mais na dos seus filhos, quanto mais na sua e na minha vida. Agora, o fato é que talvez, por algum momento, aconteçam situações que a gente não entenda. Às vezes tem coisas que acontecem e a gente fica tentando dar justificativa. A gente não entende uma coisa e tenta dizer: ah, Deus quis, seja feita a vontade de Deus. Mas sabe, nem sempre foi porque Deus quis. É simplesmente porque nós estamos no mundo. E o nosso posicionamento é entender a vontade de Deus para a nossa vida, para que a gente possa estabelecer a nossa fé sobre a palavra e continuar avançando. Deus me deu uma frase, ela diz o seguinte: se você não entende, você não é obrigado a explicar. Eu sei que num contexto de uma prova, alguma coisa, isso não funcionaria tanto, mas para a sua vida funciona.
funciona. Você não entende algo, você não tem a obrigação de explicar, você tem a obrigação apenas de crer na palavra e saber que tem um Deus que te ama, que deseja o melhor para a sua vida. Eu creio que Deus está levantando uma geração madura, uma geração que vai ser precisa no espírito. Eu não sei se você já viu por aí, provavelmente sim, pessoas que vêm falando, se for da vontade de Deus vai ser. Não, se Deus quiser. Às vezes até na hora de se cumprimentar. Não, eu te vejo amanhã. Se Deus quiser. Parece que a gente nunca sabe qual é a vontade de Deus e entenda bem, não tem problema você dizer se Deus quiser ou se for da vontade de Deus, porque isso mostra uma posição de submissão no nosso coração. Quando eu digo, Senhor, se for a tua vontade, ou Senhor, seja feita a sua vontade, eu estou dizendo para Deus, Pai, eu tenho até vontades, mas independente do que eu quero, que seja prevalecida aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Jesus no Getsemane, ele fez essa oração. Ele, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. Consagração é algo que você diz, Senhor, eu sou teu, e aquilo que o Senhor deseja é maior do que o que eu quero. Eu me submeto, eu me rendo à sua vontade. Só que a maioria das vezes que as pessoas estão dizendo isso, se for da tua vontade, se Deus quiser, não é porque elas estão querendo se submeter diante de Deus. É simplesmente porque elas não têm profundidade no seu relacionamento com Deus e elas não fazem ideia do que é aquilo que Deus quer para a vida delas. E você? Você sabe o que Deus quer para a sua vida? Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu quero te dizer que se você desenvolver um relacionamento com Ele, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você pode ser pleno no Espírito, você pode ser pleno em Deus. Lá em Eclesiastes 8:5 diz que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Eu declaro em nome de Jesus, você sendo como uma flecha na mão do perfeito arqueiro, você sendo aquele que vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida, entendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. O diabo não vai conseguir mais ocasião para poder te parar, te lançando coisas que você talvez aceite, porque até então você não sabia se Deus queria, se Deus não queria, se Deus tinha permitido. Mas agora, por causa da palavra alcançando o seu coração, você vai poder avançar, sabendo que Deus tem uma vontade para a sua vida que é boa, agradável e perfeita, cumprindo os sonhos e projetos de Deus para a sua vida. E por conta disso, você vai ter habilidade para ser guiado pelo Espírito para avançar no que Deus tem para a sua vida. Então não deixe o diabo parar você por causa de mentiras e sofismas, mas se agarre, procure como a Bíblia diz, como eu li no começo desse vídeo. Procure compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida, desenvolvendo o seu relacionamento, correndo e avançando no chamado de Deus para a sua vida. E seja pleno e alcance aquilo que Deus tem para você. Ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu declaro em nome de Jesus, se estabelecendo sobre a sua vida. Então seja abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus.